Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vamos lá, posicionar um pouquinho melhor essa câmera aqui. Acho que a turma já entra. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Dr. Jorge Cabral Neto e com o Dr. Franklin Reis. Um é neurocirurgião e o outro é cirurgião plástico, inclusive presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Amazonas. Aqui. Deixa eu mandar um convite para eles. Convidar. Daqui a pouco acho que o Dr. Franklin deve aparecer por aí também. Ô, meu amigo! Fala, meu amigo, como é que você tá, meu Tudo irmão? bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo Cara, ótimo. fiquei pensando, se Curitiba fez 31 graus, eu tô imaginando Manaus, como é que deve estar aí? Não, aqui até que tá gostoso, porque nós entramos na fase de chuva, Aham. né? É? Daquele calor intenso que estávamos e agora estamos no período de chuva. Então deu uma amenizada. Ah, essa chuvinha a gente pegou a vez que eu fui com a Laura, né? Deu até pra usar um pouco de blusa aí, que eu acho que é uma coisa que eu fiz só uma vez, que eu só fui com a Laura pra Manaus. Nunca mais. Ó o Pedro Jorge aí no fundo, Tá, tá bem ele, hein, cara? tá lá atrás brincando. Legal. Deixa eu ver se o Franklin apareceu por aqui. Tadã. Deve estar entrando. Muita cirurgia por aí? Então, normalmente esse mês de dezembro, janeiro, são meses de férias, né? Então são meses que a gente trabalha um pouquinho mais. Aham. Porque os pacientes se programam, né? Antigamente se falava em se preparar para o verão, em se preparar para a época de praia, de verão. Hoje em dia as pessoas se preparam para não atrapalhar as suas profissões. É, exato. E E, pra você consequentemente, e para vocês meses, não tem férias daí. meses de férias são os meses que a gente mais trabalha. Enquanto os outros tiram férias, a gente fica trabalhando. Exato. Dr. Franklin tá na área já? Uma ótima noite a todos vocês aí, que bom vê-los. Fala, meu Onde? irmão, como é que você está? Como é que tá, Tudo irmãozinho? Tranquilo? Um beijo para todos. bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês. Pô, Pessoas que eu gosto muito de estar junto. tem uma frase do Jim Brown, que é um escritor americano, que ele fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? E vocês são 2 pessoas que sobem a minha média. Só que estar perto de vocês sempre é um prazer, eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Eu fiquei feliz de você considerar entre as pessoas que você mais convive. Ah, falo Fiquei feliz. com vocês quase todo dia, se não todo Eu acho dia. que todo dia, talvez até 2 períodos no dia, né? Mas, pô, muito obrigado por vocês estarem participando aqui da live. Ah, eu tenho uma carteira muito grande de clientes e dentro dessa carteira eu acho que 70 a 90 pessoas são profissionais da saúde, e isso só Igor, tá? Não tem nada a ver com a critério. Se você contar a critério, então é a de infinito. E aí eu comecei a abrir essas lives com o intuito das pessoas que seguem a gente aprenderem um pouco sobre a parte profissional, principalmente, nossos erros e acertos que a gente acabou tendo nos últimos anos. Então, muito provavelmente vou falar com alguém de agro futuramente, depois outras pessoas de outras áreas. E aí eu estava conversando com o Franklin esses dias, eu estava conversando com o Franklin esses dias, e aí a gente teve essa ideia da live, ele falou, cara, o Jorge é o cara certo para estar com a gente também, porque pô, a gente se conhece há muito tempo e, querendo ou não, você que conectou a gente, eu e o Franklin. E a gente sempre gosta de aprender muito com as pessoas que já deram certo. Então, muito porque vocês passaram por muita coisa, querendo ou não, medicina, você fica no mínimo 6 anos estudando, né? Mais 3 de residência, dependendo do grau de residência da área, mais 3 de novo, né? Que é a segunda residência. E aí eu acho que hoje a gente pode fazer de uma forma bem bate-papo para conversar e entender como que vocês chegaram no momento de vida que vocês estão hoje, o que que vocês passaram, o que que vocês tiveram que abdicar também, que eu imagino que vocês não tenham nascido num lar que falou assim, ó, vou te facilitar todos os caminhos da residência, da faculdade. Eu acredito que vocês, pô, pelo pouco que eu conheço de vocês, se esforçaram bastante, né? Se quiser começar a falar, doutor Jorge, se apresentar um pouco, falar a sua área. Primeiramente, muito obrigado por esse convite, tá? Como eu falei, comecei a falar, vocês dois são pessoas muito queridas para mim, dois irmãos que eu gosto muito.
Por mais que cada um, nós moramos em cidades diferentes, né? Para quem não conhece aqui, né? Nós três. Eu moro em Manaus, o Igor mora em Curitiba, né? E o Frank mora agora em Floripa. Então são três cidades diferentes, mas que nós somos amigos. E independente de profissão, nós somos muito amigos. Né? Bem, eu sou médico, cirurgião plástico aqui em Manaus. Tenho uma clínica aqui em Manaus de estética e de reconstrução em cirurgia plástica. Atualmente, assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Regional do Amazonas. Né? Dediquei a minha vida à profissão da medicina, de medicina. Né? E sempre gostei de investimentos. Afinal, essa live é exatamente sobre isso, sobre esse assunto. Né? Que foi um gosto que eu sempre tive. Doutor Frank, se pudesse se apresentar também, falar um pouquinho de você. Eu, assim como meu irmãozinho, brother Jorge, eu também agradeço demais o convite feito por você e assim, estar com vocês dois aqui para mim está sendo assim, realmente fantástico. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Eu sou neurocirurgião e também médico especialista em dor, como uma sub, né? Assim como o Jorge fez cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica, eu fiz neurocirurgia antes de fazer medicina da dor, né? Diferente do Jorge, que tem esse conceito, talvez, devido à questão familiar, já tem incutido nele a importância do investimento, a importância de você se preparar para um futuro, né? Que o futuro nosso chegou, na verdade. Eu estou há pouco tempo nesse caminho, graças ao Jorge, que fez essa ponte com você, e essa amizade, ela ultrapassou a barreira da questão profissional. É lógico que tem toda a questão comercial envolvida, mas a gente sabe que a gente tem aquele algo a mais. E eu estou há pouco tempo, né? Eu estou desde o ano passado com você, e realmente eu posso adiantar a todo mundo que está hoje na live aí que realmente a minha vida mudou completamente. Meu mindset mudou, a questão de expectativas do que eu posso viver no futuro mudou completamente desde o momento que o Jorge fez essa ponte para te conhecer. É muito legal a profissão de vocês, que ela é uma profissão que ela é muito sofrida para você conquistar, então desde o colégio, eu vejo que minha irmã é médica, né? Então eu vejo desde o colégio ela teve que estudar muito mais que eu, vestibular. Então, quando eu passei em economia lá na UEM, que é estadual de Maringá, foi muito mais fácil de passar em economia. Quando eu fiz direito, passei em direito, foi muito mais fácil de passar em direito. Agora, quando você pega uma profissão igual a medicina, que, assim, pô, outras profissões que me perdoem, mas eu acho que é a mais difícil você entrar em uma faculdade, independente de qual faculdade seja, particular, pública. Talvez para entrar em medicina se compare como entrar no ITA como engenheiro, então, assim, uma coisa muito difícil. Ainda mais em boas faculdades, que foi o caso de vocês, né, que frequentaram bons centros. E o médico, ele estuda tanto a área dele que ele vira um baita de um especialista. Então, o doutor Jorge, especialista em cirurgia plástica. Um dia que eu for tentar dar um jeito na minha lata aqui, eu vou lá no doutor Jorge para ver se melhora um pouco. O doutor Franklin é especialista em dor. O dia que eu senti minha panturrilha lá no treino do Endo, eu liguei para ele na hora, falei, doutor, me ajuda, que por aí vai. Só que o que acontece? Quando a pessoa é muito especializada, às vezes ela começa a ter menos tempo, né, nem porque ela não quer aprender outras áreas, e ela tem menos tempo de estudar outras áreas. E nosso país, infelizmente, ele não tem educação financeira no colégio, ele não tem uma educação financeira tão simples, né, de você frequentar algum outro curso e por aí vai. É igual tem inglês. Não tem educação financeira. E muitas vezes o médico, o que ele prefere fazer, ele prefere delegar. Só que às vezes as contas mais simples, eu acho que aqui onde que eu admiro muito o jeito que vocês fazem, o médico nem faz. Então ele sai da faculdade, por exemplo, faz uma residência. Tem um amigo nosso em comum, do meu com o Jorge, o Thiago Brizeno, que ele sempre comenta, né? O cara ele começa a contar a vida dele por plantão. Ó, para trocar esse carro ele tem que fazer tantos plantões, eu tenho que fazer não sei o quê. Só que ele esquece que ele tem que se aposentar um dia. Então o cara começa a ganhar dinheiro e começa a viver como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco, pô, tá gastando tudo que tem e por aí vai. Quando vocês se formaram, como que deu esse estalar de dedo, assim, esse insight, tipo, pô, eu preciso
guardar um pouco pro Franklin do futuro. O Franklin com 60 anos não quer estar trabalhando 7 dias por semana, ele quer estar trabalhando 4 dias por semana. Eu acho que o Dr. Jorge até adotou uma prática recentemente de um dos períodos trabalhar, não trabalhar, né? Ficar mais com a família. Não lembro se era o sábado, sexta-feira, mas como que veio isso? Como que despertou isso de vocês? Bem, vou contar um pouquinho então da minha história de vida. Você falou como começou. Eu sou filho de pai médico, né, que sempre ensinou a dedicar a vida inteira à carreira, onde tinha um pensamento, meu pai já faleceu, de ser médico até morrer, de morrer médico, e foi assim mesmo que ele faleceu, trabalhando até o último dia. E em compensação também eu tenho uma mãe que, por mais que ela seja advogada, sempre foi do ramo imobiliário. Ela sempre achou que comprar casas, terrenos era o melhor investimento. Tanto é que hoje, quando eu converso com ela, eu tenho muita dificuldade de que ela entenda que não é o único investimento que existe, né? Aquisição de imóveis. Mas que já me colocou na minha cabeça esse pensamento sobre investimento inicialmente. Eu, por gostar muito de ler e assuntos não médicos, principalmente porque quando eu estou no momento relax, eu não quero ler medicina, eu quero ler outros assuntos. Então, eu sempre gostei de ler assuntos de investimentos. Então, eu descobri outros tipos de investimentos, isso na época da faculdade ainda. E me recordo bem que meu último ano de faculdade, em 2004, foi quando eu comecei a fazer meus investimentos, por conta própria, sem assessoria nenhuma. E tinha Né? quantos anos, ô Jorge? Formei com 24, ali entre 23 e 24 Legal. anos. Né? Foi quando eu comecei meus investimentos por conta própria, baseado no que eu lia, né? Baseado no que eu estudava. E esse foi o start, digamos assim. Né? E eu me lembro que, nem sei se é verídica essa história, mas que eu li sobre os investimentos do povo japonês, onde eles têm um certo pensamento em viver apenas com 70% do que ganham e 30% guardar, né? E eu particularmente comecei também com esse tipo de pensamento. Trouxe isso para mim. E foi assim que eu comecei os meus investimentos. Né? Me ajudou bastante a ser eu tenho uma qualidade que talvez para quem conviva comigo não seja bem uma qualidade positiva, mas para o trabalho, para o investimento, com certeza uma ótima qualidade, que é ser extremamente programado, ser metódico ao ponto de programar minha vida inteira, meu dia, os horários do meu dia, os dias da semana, o que eu vou fazer a cada dia que seja. E, consequentemente, eu me programei para fazer todas a faculdade, especializações, né? Dedicar os estudos, que normalmente nós médicos, a gente acaba esses estudos por volta da casa dos 30 anos, né? Devido, como você mesmo falou, 6 anos de faculdade, depois mais a primeira residência, 2, 3 anos, depois mais a segunda residência, 2, 3 anos também, por volta dos 30 anos, dedicar aos estudos. Né? E dos 30 aos 40 anos, a fase, a década do trabalho duro, do trabalho pesado. Né? O trabalho duro, do trabalho pesado que eu estou falando é basicamente aceitar trabalho, seja ele o dia que for, a hora que for. Trabalhar de domingo a domingo, se for o caso. Né? Uhum. E me programei também para que quando chegasse aos 40 anos, pudesse pisar no freio e, consequentemente, reduzir essa carga de trabalho. E que também foi programado, ser pai por volta dessa idade. E então, como você falou, eu vi que você comentou que eu reduzi minha carga de trabalho para ficar com a família. Isso é uma verdade. Então, por volta dos 40 anos, quando meu filho nasceu, eu decidi diminuir a carga de trabalho. Por exemplo, o dia que eu mais ganhava dinheiro era os sábados. E eu nunca mais trabalhei os sábados. Foi uma opção minha. Para exatamente estar em casa com a família, estar em casa com meu filho. Mas também temos a vantagem, como médico, de que depois dos 40, também
o momento em que a nossa hora de trabalho começa a valer mais dinheiro. Porque a gente já começa a ter um know-how, já começamos a criar um nome, já começamos a criar uma empresa, uma clínica que já seja conhecida. E essa hora de trabalho, por mais que a gente diminua, ela acaba sendo também mais lucrativa, né? Isso, estou falando que a vida programada me ajudou bastante. O investimento com uma assessoria, né? Conheci o Igor, isso foi o quê, meu amigo? Em 2016, Acho que foi 17? 18 para 19, alguma coisa assim. É isso, né? E decidi exatamente me dedicar mais aos investimentos, mas dessa forma, nesse momento, aliás, com um especialista, né? Isso porque eu queria investir mais e já não queria mais simplesmente me basear nos meus estudos. Por sinal, canso de ver no conforto médico, né? Vários médicos discutindo investimento, vários médicos com seus laptops abertos, vendo altas e baixas da bolsa. Ou mesmo a gente que é cirurgião, a gente cansa de ver os anestesistas. Os anestesistas têm mais tempo livre na cirurgia, né? Então eles sempre estão com o laptop acompanhando a bolsa, acompanhando seus investimentos. Mas eu decidi que eu queria me dedicar exclusivamente a ser médico e entregar meus investimentos para uma assessoria, para uma pessoa capacitada, e daí eu buscar a critéria e a pessoa especificamente do Igor, né? E eu dediquei isso em todos os setores, por sinal, da minha empresa também, onde eu coloquei cada profissional específico numa determinada área da empresa, da clínica, para que eu pudesse, hoje em dia, apenas ser médico. E com investimento não podia ser diferente. E uma Também coisa muito foi dessa. legal que, pô, quando a gente conversou pela primeira vez e até dando esse toque para os médicos recém-formados que foram assistir a live ou no YouTube depois, primeira vez que eu fiz uma reunião com o Dr. Jorge, eu sentei com ele, eu falei, você investe pela pessoa física ou pela pessoa jurídica? Ele falou, pela pessoa física. Eu falei, parabéns. Sabe por quê? Ele falou, para pagar menos imposto. Cara, é incrível. Muito médico não sabe que a pessoa física você paga 15% menos de imposto e você tem isenção, por exemplo, em dividendos, né, que são aqueles aluguéis mensais, fundos imobiliários, das ações, você não paga o imposto, você é isento. Porque o governo ele estimula três áreas, que é o agronegócio, caso de CRA, LCA e FIAGRO, o imobiliário, que é o caso de CRIA, LCI e fundos imobiliários, e a infraestrutura, que é o caso de uma debênture incentivada. Então a Vale vai construir uma barragem e ela precisa levantar dinheiro, ela emite uma dívida, o Dr. Jorge, o Dr. Franklin podem comprar essa debênture da Vale e pelo governo fomentar a infraestrutura, ou uma estrada que seja, ele isenta de imposto de renda. E a gente está falando aqui de uma tabela regressiva que começa 22,5% e termina em 15% de imposto de renda. Perdão. Então, 15% a mais todo ano é muita coisa. E aí o Dr. Jorge já tinha esse conhecimento. E você, Dr. Franklin, pô, você é recente, né? A minha história é um pouco diferente, né? Eu realmente não tive nenhum tipo de educação, assim, do ponto de vista financeiro em casa, né? Jorge conhece a minha história desde sempre, sabe de quanto foi difícil para mim. Mas eu tinha uma ideia, eu acho que talvez a ideia que a maioria dos brasileiros tem, que é a tal da Previdência. Então, o que eu fiz? Quando eu estava no quinto para o sexto ano de faculdade, ali aquela bolsa, né, sobrevivendo com aqueles ali 1.000 e pouco que dava na época, né, que era de acadêmico estagiário, monitoria, essas coisas todas, eu tirava R$ 100 todos os meses para poder colocar na Previdência. E eu falei, isso daí vai resolver o meu destino, o meu futuro está aqui, está guardado. Que eu tenho até hoje ainda, Igor, depois a gente tem que conversar sobre isso. Eu tenho ainda uma previdência do Bradesco ainda, até hoje. Eu pago, lógico, depois foi aumentando, o tempo que eu cheguei na residência eu aumentei um pouco mais, mas infelizmente eu não tive essa cabeça. Eu acho que talvez essa questão de colocar aí Jorge também, além de toda a questão de amizade que envolva, é ver também os paralelos, né? Também ver essa questão de uma diferença de uma educação financeira de uma família para uma outra. E o quanto isso faz a diferença.
o quanto isso faz a diferença. Não tenha dúvidas nenhuma disso. É uma coisa que para os meus filhos, não tenha dúvida. Chegou ali 5, 6 anos de idade, 8 anos de idade, eu vou começar a incutir na cabeça deles a importância de poder realmente entender o básico, de como é que funciona, como que é o jogo, né? Então, terminei a faculdade, não tinha absolutamente nada, fiz o primeiro carro no sexto ano de faculdade. Então, eu terminei a faculdade com aquele sonho de, tipo, agora eu vou comprar casa, vou trocar de carro, etc. E é o que, infelizmente, a grande maioria dos médicos fazem. Porque você imagina uma situação, Igor, a gente viveu isso, talvez não tanto o Jorge, mas imagina você sai da faculdade totalmente zerado de grana. Totalmente. E no primeiro mês que você começa a trabalhar, você recebe uma renda, que é uma renda que você jamais imaginou que ia ver na vida. Aí o que que Tô faz? rico. Entra naquele Fala ciclo assim, tô rico, rico. tô rico. Aí você entra naquele ciclo, que é um que felizmente eu não entrei por completo, mas é que é o seguinte, você troca de carro, ou então compra o primeiro carro, a maioria é assim, e aí você compra um carro e já financia. Né? Porque você não vai aguentar esperar. Você terminou ali, viu que começou a ganhar aquele dinheiro ali X por mês, você fala, opa, eu me seguro com uma parcela aí de 3, 4 conto no carro, então eu vou comprar um carro bom para poder... eu sou doutor, entendeu? E aí você compra um carro desse e logo depois você vê que dá para comprar um apartamento. Ou então, pior, às vezes a pessoa quer comprar uma lancha, um sítio, alguma coisa. E o que acontece, Igor? Aquilo que você falou. Eu começo a trabalhar, viver em função de plantão. Então, por exemplo, eu faço 20 plantões por mês e aí eu consigo fazer uma outra compra. Né? É a Se eu fizer outra 40, dívida, é eu outra. só que você não investe isso. Mais de 90% dos colegas é assim. Dos que eu tive o prazer de conhecer, era, principalmente na juventude, ali você terminar de formar, 24 anos, 25 anos, você queria utilizar, principalmente quem nunca teve isso na vida, né? Tipo, agora é a minha hora, né? Como diz aquele ditado, nós se consagra agora, né? E tudo, vamos comprar alguma coisa que eu quero viver. Só que felizmente, né, com o tempo, eu fui vendo que não era bem assim, etc. Continuei com a minha previdência. E a primeira coisa que eu fiz realmente foi uma coisa que realmente é uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Há 12 anos atrás, né? Eu e o Jorge estamos formados há 18 para 19 anos, né? Agora. Não devia ter falado, né, Jorge? Mas acabei não falando, tá? 19 anos, meu amigo. Então, o que acontece? Eu falei bem assim, eu vou parar de dar plantão. Então, há 11, 12 anos eu parei de dar plantão porque realmente é extremamente desgastante. É um dinheiro que você tem, mas eu acredito que se você pegar e somar em relação à tua qualidade de vida, não vale a pena, mas cada um tem a sua maneira de pensar, né? Eu, Franklin, ficava extremamente cansado, principalmente após um plantão noturno. E eu acho que essa foi a primeira vitória. E o Jorge sempre falava no meu ouvido, cara, olha, tem que pensar melhor no futuro, tem que fazer isso, etc. Vamos por aqui, tudo mais, etc. E o Jorge sempre considerei um cara de sucesso, né? Desde sempre, desde a faculdade. E então eu falei, cara, eu vou embarcar nessa. Aí foi quando ele, felizmente, falou, ó, tá vindo um cara aqui que cuida da minha parte financeira e eu queria muito que você conhecesse ele, porque além de tudo ele é um grande amigo. E foi aí que realmente a chave virou, ali no ano passado. E mais uma vez, brotherzinho, muito obrigado por esse conselho, que realmente mudou completamente a minha vida e com pouquíssimo tempo, Igor. Nós sabemos o quanto que a gente já evoluiu graças às tuas magias, né, cara, no mercado. Uma Você, coisa que Todos eu acho, nós. você uma coisa, Todos uma coisa que nós. eu acho muito legal é que a gente atende diversos tipos de cliente e dentro de alguns, ó, o cachorro acordou aqui. E dentro de alguns segmentos específicos, a gente tem vários tipos de pessoa. Então, se você colocar, se o Jorge tivesse um irmão gêmeo, ele ia ter um perfil de investimento diferente do irmão gêmeo dele. Então, assim, eles iam ter atitudes diferentes, cabeças diferentes. Se eles tivessem estudado nos mesmos colégios, nas mesmas faculdades, filhos dos mesmos pais,
mas eles podiam ter personalidade diferente, porque ninguém é igual a ninguém. E a gente tem um exemplo de uma menina, que é com uma cliente minha, médica aqui de Curitiba, que ela veio de uma origem super humilde. Ela fez FIES, então ela conseguiu quitar o FIES dela, tudo. Ela, pô, fez uma especialização, cresceu, montou a clínica dela e há muitos anos ela guarda 25% do que ela ganha. Só que quando ela dava plantão, 25% que ela ganhava, não é o mesmo 25% do que ela hoje, com fellow, com tudo, com clínica, com tudo. Sim. E hoje ela tem 37 anos. E ela guardou 25% que ela ganhava. E eu tenho um outro amigo meu, de Maringá, que não convém falar nome, mas é um amigo meu, de Maringá, que ele é filho de médico. E ele falou assim, pô, meu pai tem a clínica dele, eu vou trabalhar com a clínica do meu pai. Cara, vou pegar aqui de formatura já uma BM, pô, fiz 30 anos de idade, eu mereço ter o Porsche, pegou o Porsche. Ah, pra que eu vou viajar ali pro Nordeste? Eu vou pra Maldivas, eu vou não sei o quê. Cara, e começou a viver com 28, 30 anos uma vida que um cirurgião do Einstein tem. Então, assim, ele viveu uma vida gastando exatamente tudo que tinha. E o pai dele tinha dado uma quantia para ele de formatura, se ele quisesse montar a clínica dele ou não, ou se ele quisesse investir, 300 mil reais na época. Cara, ele investiu com a gente esses 300 mil reais. Esses 300 mil hoje viraram 520, pô, depois de alguns bons anos, bastante anos. Muito bom, quase dobrou. E a menina que começou com zero, guardando 20% do que ela tinha, tá com 1.800.000 reais hoje. Porque a força dos juros compostos é uma coisa absurda. A gente tem no mercado uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte: ô Franklin, você prefere que eu te dê 2 milhões de reais na mão hoje, ou prefere que eu te dê R$ 1 que vai dobrando durante 30 dias? Aí eu prefiro que você me dê R$ 1 que vai dobrando durante 30 dias. Já fez essa conta já ou não? Eu fiz agora rapidamente esse cálculo, mas só de pensar numa progressão geométrica, né, no caso, é muito melhor do que qualquer progressão aritmética, né? Então, realmente, tudo que dobra é bom, Igor. Tudo que dobra é Cara, bom. em 20 dias você tem 1.049.000 reais e em 30 dias é absurdo. Você tem 500 milhões de reais em 30 dias. Se você for dobrando, 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 dobrando. E é uma brincadeira que a gente sempre fala no mercado, isso, e, cara, e é uma verdade. Os juros compostos beneficia muito quem começa antes. Então, pô, Franklin, você falar assim, nossa, vou voltar no tempo, que decisão eu faria? Cara, a maioria das pessoas que já começou a investir muito tarde fala, começaria mais cedo. Com menos, mas começaria mais cedo. E a gente gosta muito de sempre mencionar o perfil de vocês, assim, que é o perfil médico, que é muito semelhante ao meu. Eu sou empresário, eu sou agente autônomo de investimento, é o nome da nossa profissão, nome feio, né? O pessoal fala financial advisor nos Estados Unidos, aqui fala private banker, fala... O nome é agente autônomo de investimento. Ele é um agente autônomo que assessora pessoas. E na nossa profissão, a gente não tem aposentadoria se a gente não for um CLT do Banco do Brasil, por exemplo, que é concursado e por aí vai. E vocês também não têm aposentadoria se não for concursado, tô errado? Tá certo. E a gente tem que fazer a nossa aposentadoria, né? E aí tem várias formas de fazer. E assim, pô, o pessoal fica nessa briga de mercado financeiro com imóvel, não sei o quê. Eu não acho errado quem investe em imóvel, mas eu acho que tem a forma de se investir em imóvel. Então, assim, pô, se você conseguiu comprar barato e vender caro, muito legal. Alguns problemas de investir em imóvel, quando você ingessa muito capital e tem uma emergência, você não consegue vender um quarto do seu imóvel, Você não vender tem um liquidez, banheiro. né? Não tem liquidez. E aí você tem Isso. que queimar o mercado. Agora, quando você faz uma carteira de investimento, por exemplo, hoje o CDI está 11,75, uma carteira que rende lá 1% ao mês. Você consegue fazer, por exemplo, algumas alavancagens de comprar um imóvel com custo menor que o da sua carteira. Então, você faz um consórcio planejado, vai pagando consórcio mensalmente, e aí você consegue comprar imóvel, paga as parcelas, enfim. E a gente fala sempre que tem que ter a formação de capital, tem que ter a formação de aposentadoria. Porque inúmeras vezes eu vejo essas histórias, como da Mariazinha, que aportou 20% do que ganha com 37, 38 anos,
e o João, que, pô, herdou 300 pau do pai, e quando não gasta, né, os 300 mil, é uma coisa quando investe, quando não gasta. Então, assim, até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, e na profissão de vocês isso é muito específico, quando vocês começaram a guardar um percentual do que vocês ganham, mensalmente falando, ou semestralmente, aí e eu tenho muito médico que eles guardam por semana, que eles recebem, pô, às vezes de um hospital um tanto, clínica um tanto, particular um tanto, cirurgia um tanto, e vai mandando semanalmente. Teve alguma vez que vocês se arrependeram de ter aportado? Ou teve alguma vez que vocês se arrependeram de não ter aportado? É uma pergunta que parece um pouco boba, mas hoje em dia tem que ser feita. Não, na verdade, desde que eu comecei com assessoria, né, por estar falando diretamente contigo, mas não, nunca me arrependi. Isso porque nós temos investimentos que podem ser sacados, retirados no D mais um, né, logo em seguida, então sem dificuldade nenhuma. Assim como também tem investimentos que não podem ser retirados com D mais um. Não houve arrependimento. Confesso para ti que quando eu investia sozinho, né, isso já aconteceu. Tá? Me lembro que, como eu te falei, que eu comecei a investir em 2003, 2004, no final da faculdade, e eu me lembro bem que teve a crise de 2008. Nossa. Né? E ali foi quando eu me dei mal. Né? Mas desde que eu estou investindo sobre assessoria, não. E o que faltou eu falar, principalmente na minha fala anterior, foi o motivo pelo qual eu comecei a investir. Né? Qual é o objetivo de se tornar um investidor? Que é exatamente a aposentadoria. De onde eu discordo que o médico, porque ele se formou médico, ele vai ser médico para sempre. Né? Ele pode ser para sempre, mas que ele vai exercer para sempre. Né? E eu sou um profissional que eu sempre quis me aposentar, sempre tive essa cabeça desde a faculdade, de que eu queria me aposentar. Né? Planejei a aposentadoria ali por volta da casa dos 55, 60 anos, hoje em dia vamos colocar 60 anos, mas que vai parar principalmente a minha atividade, que é uma atividade cirúrgica, que o cirurgião plástico é um profissional que precisa dos braços para trabalhar, de força, precisa ter firmeza, de musculatura para poder exercer sua profissão. Então, eu sei que não vai ser algo que vai ser com a mesma qualidade com o passar da idade, com o avançar da idade. Então, daí eu querer me aposentar. Né? E muitos médicos que eu comento isso, comentam comigo, mas se aposentar, se parar de trabalhar, vai morrer, se parar de trabalhar, vai adoecer. Eu digo, não estou falando que eu vou parar de trabalhar, não estou Mas dizendo ter a que eu não vou fazer opção, mais né? nada da vida, eu só estou dizendo que de repente eu tenho a opção de não querer mais fazer um trabalho braçal. E consequentemente, digamos, um exemplo, somente dar aula é uma opção. Ou então ir para outras áreas, né? Estudar diferentes profissões, estudar diferentes áreas da própria medicina, que você não precisa ser um trabalhador braçal, se dedicar mais à mente, a uma profissão que precisa mais da mente, do que necessariamente da mente junto com o corpo. Né? E daí, essa é a minha noção de aposentadoria. E foi por isso que eu comecei os investimentos. Né? E é por isso que eu mantenho os investimentos. Principalmente pensando nessa data da aposentadoria. Eu tenho um grande amigo meu que também é cirurgião plástico e ele adora vinho, ele é fascinado por vinho. A gente vai nas confrarias aqui, a gente toma os vinhos aqui, a gente vai na Decanter, na Delicatessen aqui em Curitiba, e ele é fascinado por vinho. Eu gosto muito de vinho, mas ele é fascinado, fascinado assim, a viagem dele tem que ser programada para vinhos, senão ele nem viaja, não vai para Disney. Não é porque não tem vinho na Disney, então ele não vai. Então ele faz uma viagem assim, sabe? E aí, hoje ele tem uns 50 e poucos anos, e aí ele falou, cara, eu trabalhei pra fazer o que eu vou fazer agora, em 2023, ano passado ele falou isso. Ele pegou uma semana do mês dele pra viajar pra tomar vinho. Então, assim, uma semana
semana ele estava em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Outra semana estava em Urubici. Outra semana ele foi para Califórnia e Napa Valley, tomar vinho. E ele é um médico, 52 anos, que começou a trabalhar 3 semanas. Aí ele virou e falou assim, cara, pra ser bem sincero, eu comecei a ficar até entediado de tanto tomar vinho. Eu comecei a tomar muito vinho. Eu engordei. Mas só de saber que eu vou dormir à noite tendo a opção de ir ou não ir, já me traz uma paz que eu não tinha quando eu não tinha opção. Então eu trabalhava sem perspectiva alguma de saber quando eu vou ter essa opção. E eu vejo muitos colegas de vocês na medicina que eles nunca sentaram para. E hoje na internet tem vários. Eu e o Franklin a gente vive brincando. São aqueles simuladores de aposentadoria. Acho que o Franklin ele deve ter alguma coisinha de ansiedade igual eu, e ele gosta de ficar fazendo, ele gosta de ficar fazendo conta com isso direto. O Jorge ele é um pouco pragmático, acho que ele fez uma vez e ele segue. A gente não, a gente fica brincando. E esses dias a gente sentou, pô, cara, tantos anos, tem que colocar tanto mensalmente. Cara, eu não sei, assim, vocês vão falar melhor que eu, mas eu sinto que 90% dos médicos não sabe qual idade vai se aposentar, com quanto e quanto precisa guardar até lá, né? Igor, na verdade, eu vou até além. Acho que a grande parte dos médicos, infelizmente, sabe que não vão se aposentar. Verdade. É, Eu concordo. Jorge deve ter vários exemplos também, assim como eu tenho, de colegas professores, os caras teoricamente catedráticos, que infelizmente estão com 70 e poucos anos dando plantão. Na neurocirurgia eu encontro isso, infelizmente, né? Colegas que têm que cumprir aquela quantidade de plantões regularmente na semana para poder comprou, gastou, trabalhou, voltou a estaca zero, volta de novo naquele ciclo, né? Que é um ciclo que ele é péssimo, que é um ciclo que destrói você, não só no ponto de vista no presente, mas também te destrói em relação ao futuro, a expectativas, a imaginar que você não pode ficar doente, entre outras coisas. Então, eu vou além. Eu acho que tem colegas que não é que eles fiquem imaginando quando eles vão se aposentar, eles sabem que eles não vão se aposentar. Isso me dá uma tristeza muito grande, né? E você vê que geração após geração, isso continua o mesmo. Se você pegar hoje a turma jovem que está formando aí, as pessoas nunca ouviram falar de juros compostos, por exemplo. Parece que no nosso país em especial, e eu estava vendo sobre isso recentemente, um dos livros que você me indicou, a taxa de pessoas que entende o básico de investimento, falando do básico, tá? Sabe que os juros compostos existem, por exemplo. Menos de 5% da população. Então, é bizarro a questão de como que parece que nós somos programados a não entendermos que existe um futuro no qual a gente não precisa depender de ficar trabalhando o tempo inteiro, que a gente consiga. E aí, eu, com relação à questão de o porquê que eu não me arrependo, respondendo aquela pergunta que você falou, para mim foi muito fácil, né? Porque eu só investi com você. Então, não teve, nesse quase um ano que a gente está junto, nenhum momento que eu me arrependi de ter aportado algum valor, né? Pelo contrário, só tive felicidades até agora. Só que a grande questão é que, como a gente conversou lá atrás, o meu pensamento é a longo prazo. Então, eu vi uma coisa que você postou hoje, bem legal, sobre uma curva, falando sobre as vantagens do longo prazo. Que ali logo no início teve mais queda, e só que depois, quando você pega no final da carreira toda, tem ali sempre um ganho. Então, quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, Igor, eu não tenho vontade de tirar nada agora. Eu vou viver muito menos do que eu posso viver, mas pensando no futuro, né? Então, essas são as questões que eu acho que são bem importantes de a gente colocar, entendeu? Eu tenho uma cliente que ela mexe com galpão logístico em São Paulo e é uma mulher bem-sucedida, diretora de uma multinacional, e ela fala assim, Igor, o que eu tô mandando para XP é para Júlia do futuro. Eu tô mandando isso aqui Perfeito. para quando eu tiver 55, 60 anos eu começar a olhar. Aí quando eu tiver essa idade eu vou te incomodar. Até lá eu quero que você faça o máximo do seu melhor para render. E o legal de vocês se preocuparem com isso, com o futuro de vocês, e aí vai até um feedback para vocês dois, e eu acho isso muito incrível da personalidade de vocês, que
que vocês podiam muito bem estar tomando um vinho mais caro do que o que vocês tomam, vocês podiam muito bem estar andando num carro mais caro do que vocês andam, só que vocês se preocupam com o Jorge do futuro, com o Frank do futuro, que vocês não querem que o Pedro Jorge tenha que trabalhar para ajudar o Jorge pai, que às vezes, pô, tá impossibilidade de operar. Ou que os filhos do Frank um dia olhem e falam, pai, eu não vou ter que te ajudar. E é da mesma forma que eu me preocupo. E aí, pensando nesse sentido, o que eu vejo muita deficiência na área do mercado, e eu vejo muita eficiência do jeito que vocês investem hoje, que é muito legal, é que vocês conferem as coisas que vocês estão fazendo. Então, esses dias, eu tenho duas situações recentes de quando a gente conversou. Uma do Frank, que foi, eu acho que ontem ou antes de ontem, eu falei, Franklin, a gente vai montar uma proteção. Agora, a gente não vai fazer nenhuma alocação de risco. A gente vai montar uma proteção que a gente está esperando que isso dê errado. Se não der errado, a gente pagou o seguro. E a gente ganhou. Se der errado, o seguro salvou a gente. Aí o Frank falou, beleza, como que funciona? Tal, 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 tal. Aí o Frank falou, então mete mais dinheiro nisso aí. Eu falei, calma, vamos fazer primeiro um pouquinho, depois a gente faz mais. E uma outra que a gente estava conversando, eu e o Jorge, e o Jorge é legal, cara, que a gente não tem um namoro, a gente já tem um casamento, que a gente passou por coronavírus, a gente passou por greve dos caminhoneiros, a gente passou por guerra da Rússia e da Ucrânia, cara, a gente passou por duas guerras, uma pandemia, greve, e assim, aí eu acho que foi esse ano que a gente estava em Manaus conversando, ele falou, cara, mas essa linha aqui, não devia estar em cima dessa? Então era o CDI e a carteira. Falei, cara, essa de CDI é a renda fixa. A renda fixa tem que estar acima. Pô, é a obrigação da renda fixa. Agora a gente tem um pouco de fundo imobiliário, um pouco de bolsa e pode estar um pouco abaixo. Cara, e olha como o mercado, o Warren Buffett, que é o maior bilionário do mundo, dono da Berkshire Hathaway, foi dono da Coca por muito tempo, metade da Apple, ele tem uma frase muito boa. O mercado financeiro é o lugar onde você transfere riqueza dos impacientes para os pacientes. E é verdade, chegou novembro, dezembro, o mercado subiu. Eu mandei, doutor Jorge, tá aqui, ó. A foto, pô, realmente você sofreu aqui, agora você está bem aqui, você está bem aqui, assim assado. Então, o que que é legal de vocês hoje estudarem? Por mais que vocês deleguem com uma pessoa, vocês delegam para mim, mas vocês não soltam na minha mão e falam, ó, faz o que você quiser. E aí, uma ineficiência que eu vejo hoje no mercado é muita falta de empatia. Por quê? Cara, um gerente de banco ou um assessor com menos experiência de algum lugar, ele senta com o cara e ele vê no cara um cifrão. E ele fala, cara, vou fazer dinheiro em cima desse cara. Só que uma assessoria bem personalizada, que senta, fala assim, pô, o Jorge tem um filho. A gente tem que pensar no planejamento do filho dele. Então tá, como que a gente vai fazer caso o Jorge tenha alguma emergência? Ele tem que ter um D mais um. Pô, o Franklin já tem uma filha mais velha, já tá, pô, na faculdade. Ele falou que não precisa de emergência, então a gente não precisa de tanto D mais um. Pô, o Jorge, hoje, ele está focado em dividendos, que ele não quer ficar pagando imposto de renda na previdência privada. Então a gente vai ficar um pouco previdência, a parte de renda fixa e por aí vai. Ah, não, o Franklin já tem um perfil que ele gosta de dar uns tiros de risco, caso dê certo, ele fala que eu faço minhas magias, caso dê errado, a gente coloca um seguro. Então, beleza. Então, cada um tem um perfil de risco. E o que eu vejo muito é aquela mulher com telemarketing, atendendo 43 pessoas por dia, teclado e fazendo tudo igual. Seja a pessoa que tem 18 anos, está começando a investir agora, ou seja igual, a gente tem cliente PJ que tem 120 milhões com a gente. Então a gente não vai atender esse cliente igual o R3 de medicina. São perfis totalmente diferentes. Mas muita gente no banco, não estou falando que todos os bancos são assim, tá? Mas tem muito banco que, cara, você é um cifrão para a pessoa. E aí eu acho que essa ineficiência hoje no mercado tá muito grande. Sem falar da impessoalidade também, né? Então você sentar com a pessoa, conversar com a pessoa, perguntar com quantos anos ela quer se aposentar, pô, quantos filhos ela quer ter, se ela tem objetivos. Hoje, muito assessor não sabe se o cara é casado com comunhão parcial, com separação total. Cara, a gente tem que saber disso. Porque se está formando patrimônio, como que vai formar, como que vai proteger. E sem falar nas proteções desse nosso governo aí, que eu prefiro não opinar muito sobre ele, mas a gente tá longe de ser uma Suíça, só digo isso. Eu concordo Mas, com tudo que você falou, né? E eu gostaria de dar uma dica aqui, principalmente para os mais jovens, né? Os médicos que estão começando, os mais jovens. Eu, particularmente, fui professor universitário da Universidade Federal. Hoje eu sou preceptor de residência. E a primeira dica que eu dou é
Sempre pense no valor da sua hora de trabalho. É sempre valioso você agregar valores à hora de trabalho. Eu digo isso porque cansei de ver médicos, né, que, como o Franklin falou, se formam e se preocupam em dar plantão. E muitas vezes se acabam entrando em financiamentos e, devido a exatamente possuir esses financiamentos, desistem de uma residência médica. Porque, eu vou largar meus plantões para entrar numa residência, que a residência vai obrigar a largar esses plantões. Consequentemente, eu não vou mais poder pagar meus financiamentos do carro, da moto, da lancha, do apartamento. E então, por isso, eu vou abdicar de fazer a residência. Quando, na verdade, ele não está fazendo cálculo, ele não está calculando que, com ele como especialista, a hora de trabalho dele vai ser muito mais cara. Tá Assim como a qualidade de investindo vida. nele mesmo, né? Assim como a qualidade de vida. Né? Primeiro ponto que eu trago. Segundo, sempre pensar, né, que a gente pode ter momentos difíceis da vida, assim como nós tivemos uma pandemia, né? E ainda bem que na empresa nós tínhamos caixa para aguentar essa pandemia, fazendo alguns ajustes, claro, diminuição de custos, é óbvio, mas sem demitir ninguém, sem trazer nenhum prejuízo à empresa devido a ter caixa. Então é importante para o médico ele guardar dinheiro. É importante ele não viver com 100% do que ele ganha. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, de forma a guardar o dinheiro. E quando a gente fala em guardar, nada melhor do que você guardar no investimento. Você guardar com pessoas que possam te dar sugestões do melhor local para investir, aonde vai render, já que você está guardando, você também não quer que guarde sem rendimento. Você quer guardar rendendo. Então, com uma assessoria que vai te dizer qual é o melhor local para você guardar esse dinheiro e fazer ele render. Dicas que eu trago, que eu dou assim, para os colegas médicos, principalmente os mais jovens, que eu me preocupo em ajudar, em dar dicas para os mais jovens. Né? Como eu te falei, ex-professor, atualmente preceptor de residência, então eu me preocupo com esses profissionais que estão saindo e eles terem essa noção, essa consciência. Para finalizar, eu ia pedir para vocês darem um conselho para quem está começando na carreira. O Jorge já se adiantou já. E aí eu ia pedir também para indicar algum livro fora da medicina que vocês dois gostam de ler bastante. Então vou dar essa tarefa para o Franklin. E Franklin, se tem algum livro para indicar, algum conselho para dar para a turma? Igor, tenho, mas antes eu queria. Eu gosto muito da coisa prática, entendeu? Eu vi entrando aqui vários ex-alunos meus, assim como o Jorge também fui professor e preceptor da residência em Manaus ainda, né? Depois que mudei, que infelizmente ainda estou galgando essa questão da parte acadêmica, que é a única coisa que me falta aqui em Floripa. Mas se você pudesse gastar 2 minutinhos, Igor, para poder de forma prática falar para essa turma que está aí. Já vi vários ex-alunos aí, recém-formados, agora acabou de entrar. Meu grande amigo nosso, o Cleitinho, também. Não vou fazer o jabás aqui não, tá? Mas, tipo assim, o que eu queria que você fizesse, se tivesse como? Faz um cálculo básico, Igor, aí puxa aquela calculadora e mostra o pessoal de uma forma prática, para poder não pensarem que a gente está falando aqui de investimentos de 100 mil reais, de aposta de 80 mil reais. Não, faz aí um cálculo mais ou menos de alguém que tem 50 guardado no banco e aí ele fala, cara, depois dessa live eu vou ligar para esse Igor aí, que o cara parece ser muito bom. Faz aí uma simulação, tu falou que eu gosto muito de ficar brincando de simulação, e é verdade. Faz aí quem tem 50, o cara chegou e ligou, Igor, coloca 50 aí, eu quero aportar R$ 1.500 por mês inicialmente aí por 30 anos. Digamos que o cara está com 20 e quer se aposentar com 50. R$ 1.000 por mês é um valor que a grande maioria dos médicos consegue aportar. Então, você consegue fazer isso, Igor, rapidinho? Acho que a internet dele... Eu acho que a internet caiu, né? Eu estava pegando a calculadora aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, voltou. Só deixa eu terminar aqui da calculadora, já que porque eu acho que
fazendo essa forma prática, eu acho que fica mais palpável para as pessoas poderem ver que não é que a gente está falando de uma coisa utópica ou alguma coisa que 0,001% da população consegue fazer, que é investir, né? Então, se puder, isso eu te agradeceria. Eu acabei de fazer a conta, coloquei 50 com R$ 1.500 por mês e coloquei a 11,75, tá? Então aquela renda fixa tradicional, basiquinha ali, tranquila. Quanto que você acha que deu, Franklin, no final do período? Eu me surpreendo. Jo- Eu não vou nem estar ô, Jorge, quanto você acha que deu? Não, Mil eu e quinhentos prefiro reais não por mês. chutar, não. Vou deixar com você, com o especialista. A 5 bola é sua, milhões e meu meio. amigo. Marque seu gol. 5 milhões e meio. Atualmente, hoje, obviamente, tem inflação nessa conta, né? Os 5 milhões de hoje não vale os 5 milhões de Não, amanhã. mas repete Mas se você o ajustar valor, mais 5 milhões. por 5 milhões, R$ 1.500 por mês, Uhum. sem parar, sem parar. Mas Igor, se você. pensa com Oi. R$ 1.500 por mês, às vezes são uma saída por fim de semana que você sai para poder ir para uma festa, para jantar. Não estou dizendo que a gente não deva viver o momento, tá? Por Até favor, longe de mim, equilíbrio, né? mas equilíbrio. Ao invés de eu sair 2 vezes por fim de semana para poder sair para uma festa, jantar, tomar um vinho caro, pedir aquele prato de 150, R$ 200, por que eu não guardo esses... Acho que o Franklin travou aqui pra mim. Opa, Jorge, tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo Acho bem. que o Franklin travou. Pra você, travou também? Não, não. Ele está travado. Acho que é a internet dele. Ah, então travado. Ó, a doutora Marcela Furlaneto tá aí na live. Oi, Má, tudo bem? Pessoal, nossa, pessoal de Manaus em peso aqui, ó. Muito bom. Acho que o Franklin caiu, mas deixa eu ver se ele volta. Mas eu acho que ele quis dizer isso, né? A gente abdicar um pouquinho do que a gente vive e também tem que ter equilíbrio. Eu sou o último que posso falar que eu não vivo bem, que eu tô bonzinho, tenho cavalo na hípica e sou casado com mulher cara e bonita e tenho filha mulher agora, então eu vou gastar mais ainda. Então, eu não posso falar nada, mas a gente tem que ter equilíbrio, senão a gente no futuro que não vive com isso. Eu acho que o Franklin realmente caiu, cara. Mas eu concordo plenamente que a gente tem que ter o equilíbrio. Como eu falei, a gente tem que saber guardar, tem que saber viver um pouquinho aqui, um pouquinho abaixo do que a gente poderia para poder guardar um pouco, né? Pensando exatamente como você falou, na sua pessoa do futuro, né? Na sua aposentadoria, no que, quando você quer se aposentar, de que forma, com que qualidade você quer se aposentar, né? Porque a gente também não quer se aposentar vivendo uma qualidade inferior do que a gente tem hoje. Não, A gente quer, no com mínimo, uma certeza. qualidade igual, né? Com Às vezes certeza. até superior. Então, é exatamente isso. A gente tem que fazer esse sacrifíciozinho, não é? A pandemia também trouxe uma novidade, né? Que as pessoas acabaram querendo viver mais a vida, né? Eu, eu mesmo sou um exemplo disso, não é? Com a pandemia, eu me mudei para um local melhor, para uma casa melhor, depois da pandemia, querendo também viver a vida um pouquinho mais, né? Mas mantendo o pensamento de guardar, de investir, de não gastar tudo, né? Sem pensar no amanhã, né? Sem pensar no que vai vir, que é a aposentadoria. Não, muito legal. Eu acho que o Franklin realmente caiu e até complementando, são hábitos pequenos que são coisas inteligentes que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Um hábito que eu tô tendo com a Laura aqui, a gente gosta muito de sair com os amigos, né, e comer bem. A gente começou a fazer muitas coisas em casa, então a gente aprendeu a cozinhar e, pô, nossa filha tá muito pequena, sabe que a Luísa tem 4 meses Sim. e meio agora. E aí tem a hora do naná, pô, e às vezes você não quer levar a babá todo dia para sua casa, você quer levar 3 vezes por semana, a gente tem 3 vezes por semana e final de semana a gente se ajuda. E é muito engraçado que a gente quer fazer um mignon, vai busca a receita do mignon, Wellington, Ipana, vai fazer não sei o quê. E é uma coisa que eu sempre elogiei muito, que você e a Carla, cara, vocês são fantásticos nisso. Até uma brincadeira, se você for botar numa planilha, o tanto de vezes que você comeu coisa muito boa na sua casa, se você fosse sair num restaurante pra pagar, pra comer, cara, seriam milhares de reais de restaurante que são imensuráveis.
Então, assim, a gente tem um hábito saudável. Então, cara, não quer dizer que você vai viver de pão e margarina o resto da vida, não. Mas, às vezes, receber uma pessoa em casa, abrir um bom vinho em casa, sendo que você tem a oportunidade de ser no restaurante. Pô, sair com a sua família num parque, ver a luz do dia, pegar uma vitamina D, do que só aquela rotina de shopping e consumo que o americano tem muito. Então, pô, mais um feedback para vocês. Vocês fazem isso muito bem feito, você e a Carla. Eu sou suspeito para falar. Primeiro, porque eu adoro ficar em casa, né? Segundo, que minha mulher cozinha muito bem. E para a gente é uma diversão ficar em casa cozinhando. Para não dizer que todas as noites, é praticamente noite sim, noite não, a gente se reunir para cozinhar juntos. Isso é uma diversão gostosa que a gente tem em família. Muito legal. E sempre que as crianças podem, porque estão de férias, ou porque é final de semana, ou porque é feriado, as crianças vão cozinhar com a gente, né? Então, aqui em casa, isso é uma rotina realmente muito frequente. E eu acho que une a família, é algo que traz prazer e, como você falou, ainda traz economia. A próxima Matrinchão eu vou estar junto, aí se Deus quiser. Será um prazer. Meu amigo, obrigado pela sua disponibilidade, quase uma hora de live. Vou encerrar sem o Franklin aqui, mas, pô, eu queria agradecer ele Obrigado. publicamente aqui também, então já deixou obrigado pro Franklin. E para Obrigado pelo quem, convite, pô, Luiz. se for de Manaus e quer conhecer o trabalho do Dr. Jorge, o Instagram dele é super ativo, super legal. Acho que faz total sentido vocês seguirem ele aí. Obrigado, amigo. Um prazerzão. E como eu sempre indico você como um grande assessor de investimentos, tá? E também quero que você venha a Manaus em um evento nosso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, palestrar, né? Dividir todo esse seu conhecimento com os colegas cirurgiões plásticos daqui de Manaus. Vai ser uma honra, meu amigo. Obrigado, tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.